Fala, pessoal! E aí, tudo bom com vocês, queridos? Belezeira? Vocês estão se cuidando? Tá todo mundo tranquilo? Olha, vocês viram aí que legal? O fundo, olha aqui o meu fundo, ó, o meu fundo, olha aqui, ó, monstrão da hora, ó. E para combinar e ficar um pouco mais leve, coloquei aqui uma figurinha, um gifzinho, né? O gif não, descobri que não fala gif, fala gif, né? Pus um gifzinho do Van Gogh aqui, para dar um tom mais leve, né? Até porque olha o fundo da nossa aula de hoje. Então hoje a gente vai começar, né, num oferecimento da Biocell Technologies Presentes. Hoje a gente vai começar a falar de botânica. Sim, nós vamos começar o assunto botânica, tá bom? E nós vamos começar falando dos grupos vegetais, né? Lembrando que os grupos vegetais básicos que a gente vai estudar em botânica são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá legal? A gente vai estudar isso a partir de agora. E o primeiro grupinho que a gente vai ver é o grupinho das briófitas, né? São os musgos, a gente encontra basicamente esses musgos em paredes, né? A gente encontra em vasos, a gente encontra no tronco das árvores, sabe aquele tapete verde, um verde bem bonito, um verde bem forte, tá? E ele parece ele tem ao toque ele é aveludado, né? Então essas são as briófitas, das quais nós iremos falar hoje. Tá bom, moçada? Belezinha? Então vamos lá, antes de começar a falar delas, vamos dar uma olhadinha no grupo dos vegetais como um todo, tá? A gente tem aí, em primeiro lugar, as talófitas, né? Que são as algas pluricelulares. Antigamente elas ficavam em outro grupo, né? Elas estavam localizadas no reino dos protistas. Atualmente elas foram transferidas para o reino vegetal e são chamadas de vegetais inferiores, tá? Então as algas pluricelulares são chamadas hoje de vegetais inferiores ou talófitas. Alguns exemplos são as algas verdes, né? As clorofícias, as algas vermelhas, as rodofícias e as algas pardas, as feofícias. Esses são os três principais exemplos, né? Não quer dizer que não existam outros grupos de algas pluricelulares, tá? Mas é o que a gente precisa para esse momento. Aí a gente tem os vegetais intermediários, né? Que são as criptógamas, né? Dentro das criptógamas a gente encontra as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são os musgos, as hepáticas. As pteridófitas, as samambaias, as avencas, a renda portuguesa, aquela planta bonita que tem na casa da avó da gente normalmente, tá? Depois a gente tem os vegetais superiores, as fanerógamas, constituídos, esse grupo é constituído pelas gimnospermas, né? Os pinheiros do Paraná, as faias, árvore de Natal em geral, né? Os eucaliptos, não, desculpa, putz, me fugiu o nome, a sequoia, enfim, a gente tem uma série de exemplos de gimnosperma. Eucalipto não, hein, pelo amor de Deus, foi faia aqui, foi faia. As angiospermas também fazem parte do grupo das fanerógamas, e aí qualquer planta que tem fruto é uma angiosperma. Então a mangueira, o cajueiro, a laranjeira, o abacateiro, a jaqueira, a pitangueira, enfim, qualquer planta que dê fruto, a gente chama, ela está dentro do grupo das angiospermas. Fechou? Belezinha? Então dá uma olhada aqui, ó, no próximo slide. A gente tem, pera um pouquinho aqui, vamos voltar. Aqui a gente tem a carinha das briófitas, né? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Esses aqui são os musguinhos, né? É bem pequenininho, tá? Para você enxergar isso, essa foto aqui foi tirada bem próximo, né? Com uma câmera macro, né? Para poder enxergar assim, é bem pequenininho, tem 2 centímetros de tamanho, não mais que isso. Aqui a gente tem as hepáticas, né? Aqui uma visão mais profunda, né? Mais próxima ainda de musgos aqui, ó. Isso aqui forma um tapetinho verde, gostoso de passar a mão por cima, assim. É bem macio, é bem aveludado, tá bom? Quando a gente fala de briófitas, a gente precisa falar das características gerais dessa turma, né? Bom, para começo de conversa, são chamadas de criptógamas, por quê? Porque não tem flor, não tem semente e não tem fruto, tá bom? Elas não apresentam nenhuma dessas estruturas, sem flor, sem semente e sem fruto. Daí o nome criptógamas. Tá legal? Elas foram as primeiras plantas, né, os primeiros vegetais a evoluírem e deixarem a água e se reproduzirem em solo. Lembrando que, apesar de elas viverem no solo, o habitat delas é no solo, elas ainda dependem da água para a sua reprodução. Por isso, o ambiente onde elas vivem tem que ser úmido, tem que ser muito úmido, tá? Senão, elas não conseguem se reproduzir, tá? Elas dependem da água para que ocorra o processo de fecundação.
a fecundação aqui ocorre devido a uma célula gamética chamada anterozoide. E o anterozoide das briófitas, ele é flagelado. Significa o que isso? Ele precisa de um meio para que ele nade até o encontro do gameta feminino, que se chama oosfera. Tá? Então ele precisa de água para nadar até lá. Por isso essa dependência de ambiente úmido. Mas as briófitas vivem em solo. Tá? Elas não são plantas aquáticas, mas ainda tem um pezinho lá precisando da água para promover, para ter a sua reprodução. Tá? As briófitas, elas não possuem tecidos verdadeiros. Sabe o que isso significa? Ela não tem folha, ela não tem caule e ela não tem raiz. Ela tem estruturas com função de folha, com função de caule, com função de raiz. Tá? Elas não têm tecidos verdadeiros. Então, no lugar da folha, existe o folioide. No lugar do caule, o cauloide. No lugar da raiz, o rizoide. De novo, não são folhas, nem caules, nem raízes. São estruturas com a mesma função, tá? Não apresenta tecido verdadeiro. E se não apresenta tecido verdadeiro, é óbvio que não apresentam tecidos condutores. Não tem xilema e floema. Essas plantas não apresentam tecido condutor de seiva bruta, ou xilema, nem tecido condutor de seiva elaborado, ou floema. E é por isso que elas têm pequeno porte. O tamanho delas gira em torno de 1 a 2 centímetros. Elas são muito pequenininhas. Esse tamanho pequeno se deve, primeiro, à ausência, né, de xilema e floema. E essa ausência causa uma enorme lentidão no transporte dos nutrientes ao longo do vegetal. Tá? Esse transporte fica muito lento, até porque ele se dá de célula a célula por osmose ou por difusão. Então é um transporte muito lento de seiva bruta, é um transporte muito lento de seiva elaborada, tá? E por isso a planta não cresce, ela fica pequenininha, elas são todas de pequeno porte, joia? Essa galera, ela tem um ciclo de vida onde existe uma fase haploide, uma fase N, e uma outra fase diploide, uma outra fase 2N, tá? Então é assim, o pai tem o filho. Então, o pai é haploide, tem um filho diploide. O filho tem o outro filho, que é o neto, né? Esse neto vai ser haploide. O neto tem o bisneto, vai ser diploide. Então, fica alternando a haploidia de uma geração para outra. Uma geração vai ser haploide, a outra vai ser diploide, a próxima vai ser haploide, a seguinte vai ser diploide e por aí vai. Esse ciclo de vida a gente chama de ciclo haplodiplobionte. Ciclo haplodiplobionte, tá? E o adulto haploide a gente chama de gametófito, tá? O adulto N, ele é o gametófito. Já o adulto diploide, o adulto 2N, ele é o esporófito, tá bom? O gametófito nas briófitas, ele é duradouro. O que significa isso? Ele vive mais tempo, tá? Ele permanece vivo por mais tempo. Ele é mais robusto, ele é visível, ele é quem porta as estruturas que realizarão fotossíntese, tá? Os folioides, que a gente citou agora há pouco, né? Que são estruturas com função de flor. Então, o gametófito, ele é dito fase duradoura. Já o esporófito, ele é pequenininho, fininho, magrelo, ele morre rápido, ele tem pouca durabilidade, ele tem pouco tempo de vida. Daí a gente diz que ele é a fase passageira ou ainda a fase efêmera. Tudo bem? O gametófito aqui, ele é dito dioico. O que significa isso? Existe gametófito masculino, tá? E existe gametófito feminino. O gametófito masculino tem estruturas reprodutoras masculinas. Tá? Essa estrutura, inclusive, chama anterídeo. Já o gametófito feminino também tem estrutura reprodutora feminina. Essa estrutura a gente chama de arquegônio. Arquegônio. Tudo bem? Não se esqueçam que o esporófito, ele é parasita do gametófito. Então, enquanto o esporófito for vivo, ele obtém nutrientes e energia do gametófito. A gente vai ver uma figurinha daqui a pouquinho, você vai entender isso melhor, tá? O esporófito, ele é dependente do gametófito, ele é parasita do gametófito. Fechou? Vamos para o próximo slide, então, queridos? Olha lá. Então, aqui a gente tem a estrutura do gametófito. Lembrando, o gametófito é a fase N, é a fase haploide do ciclo de vida. Tudo bem? Aqui a gente tem um gametófito masculino, tá? E aqui um gametófito feminino. Lembrando, as estruturas com função de flor, filoide. Estrutura com função de caule, cauloide. Estrutura com função de raiz, rizoide. Aqui nessa região, no alto, no ápice, no topo do gametófito masculino, a gente encontra o seu órgão sexual,
o anterídeo. E aqui em cima, no ápice do gametófito feminino, a gente encontra o seu órgão sexual, o arquegônio. O arquegônio. Fechou? Dá uma olhadinha aqui. Vamos ver direitinho esse anterídeo e esse arquegônio, como é que eles são. Então, aqui eu tenho o gametófito masculino. Aqui na região do ápice a gente encontra essa estrutura. Quem é essa estrutura? É o anterídeo. Como é a cara do anterídeo? Desse jeitinho aqui, ó, tá? Aqui, o anterídeo é como se fosse um saco, tá? É como se fosse uma caixinha onde em seu interior existem células que vão dar origem ao gameta masculino, que é o anterozoide. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o gameta masculino. Dá até para ver os flagelinhos aqui, tá? Então, aqui dentro a gente tem células que vão dar origem ao anterozoide. Como se chamam genericamente essas células? Gametócitos. Então, ó, cito, célula, gameta de gameta. Então, é a célula que dará origem ao gameta, é o gametócito. No caso aqui, ele é masculino, então ele é chamado de andrócito, né? Você tá vendo aqui, ó, andrócito, olha aqui, o andrócito, tá legal? Então, o andrócito, que é um gametócito masculino, dá origem ao anterozoide dentro do anterídeo. Olha aqui o anterídeo, olha aqui o anterídeo, tudo bem? Lembrando só para você constar, aqui ele está aberto, né? E aqui ele está fechado. Aí aqui a gente tem o gametófito feminino. No ápice do gametófito feminino a gente encontra o arquegônio. O arquegônio é o casulo, é a caixinha onde se guarda o gameta feminino. Então existe uma célula que dará origem a esse gameta feminino. Como é que vai chamar mesmo? Como é que vai chamar? A gente já falou como é que chama? Gametócito. Gametócito, né? Como é feminino, ginécito. A gente costuma chamar de ginécito ou alguns autores chamam de ginetócito, tá legal? Mas não é o nome mais comum. O nome mais comum é falar gametócito feminino ou, se for masculino, gametócito masculino. Tudo bem? Belezeira? E aqui você encontra, então, a estrutura, o arquegônio, e dentro do... Esse aqui é um arquegônio imaturo, né? Ele ainda está fechado. E aqui o arquegônio maturo. Com quem? Com quem? Quem é essa aqui? Quem é essa aqui? Esse aqui é o gameta feminino, é a oosfera. Fechou? Então, essa é a estrutura do gametófito. Quando a oosfera aqui for fecundada pelo anterozoide, vai surgir um zigoto, e esse zigoto vai dar origem a quem? A quem? A quem? Ao esporófito. Lembrando, o esporófito é o vegetal que produz esporos e ele é diploide. O gametófito, que é esses caras aqui, ó, o gametófito, ele é o vegetal que produz o quê? Gameta. Então, gametofito. Fito quer dizer vegetal. Gametofito, em português, para ficar bonitinho, gametófito, é o vegetal que dá origem aos gametas. Fechou? Vamos aqui passar para o próximo slide, meus queridos. Essa é a estrutura do esporófito. Tá? O esporófito ele é bem simples, né? Ele é formado por uma espécie, isso daqui ó, chama haste, né? Aqui ó, a gente vê a haste, né? O esporófito é formado pela haste. Aí a haste tem a cápsula, na sua extremidade superior tem a cápsula. Existe uma tampinha, né? Que fecha essa cápsula, chamada calíptra, e dentro da cápsula a gente encontra células que vão dar origem aos esporos. Tá? Os esporos são células reprodutoras que não necessitam ser fecundadas. Tá? Essas células que dão origem aos esporos, os esporócitos, vão sofrer meiose e vão dar origem aos esporos. Tá bom? A gente vai ver isso direitinho no ciclo de vida das briófitinhas agora. Ficou, ó, vamos lá, vamos ver o ciclo de vida agora, hein? Então dá uma olhadinha. Vamos começar pelo esporófito. Esse aqui é o esporófito, ó. Esse é o esporófito. Esse cara inteiro é o esporófito, tá bom? Aqui a gente tem a haste, a cápsula e a calíptra. Aqui dentro a gente tem células que vão dar origem aos esporos. Essas células podem ser chamadas de célula-mãe do esporo ou esporócito, como a gente já falou antes. Cada uma dessas células que vão dar origem aos esporos, o esporócito, essas células são diploides. Então elas sofrem meiose. E ao sofrerem meiose, cada um esporócito origina 4 esporos. Esses esporos, então, quando a calíptra abre, tá, esses esporos são liberados no solo e lá no solo eles germinam
dando origem ao que a gente chama de futuro gametófito ou gametófito jovem. Não se esqueçam, hein? Existe gametófito masculino e gametófito feminino. Então, à medida em que esses gametófitos aqui vão sofrendo mitoses, vão crescendo, vão aumentando o seu tamanho, tá? A gente vai ter aqui o gametófito adulto, nesse caso aqui é o masculino, e aqui o gametófito adulto, nesse caso aqui é o feminino. O gametófito masculino apresenta o quê? Sua estrutura reprodutora masculina, o anterídeo. O que tem aqui dentro? Anterozoide. O que tinha antes? Tinha gametócito. O gametócito sofreu mitose e deu origem aos anterozoides. Bom, aqui nós temos o órgão sexual feminino, o arquegônio. Aqui dentro tinha uma célula que vai dar origem ao gameta feminino, gametócito feminino. Esse gametócito feminino sofre maturação e vira o gameta feminino, que é a oosfera. Bom, aí chove, cobre o tapetinho de musgo, né? Lembrando que os musguinhos são baixinhos, né? Então chove, essa água ela cobre os musguinhos. E aí o que acontece? O anterozoide, que tem flagelo, tem a possibilidade de nadar através dessa lâmina de água até o encontro do arquegônio. Ele entra no arquegônio e fecunda a oosfera. Ao fecundar a oosfera, imediatamente a gente tem a formação de um zigoto diploide. Esse zigoto diploide que está aqui, ó, ele é um organismo, ele é um ser vivo, ele é uma célula viva, diploide, que vai sofrer muitas mitoses. E ao sofrer muitas mitoses, ele se desenvolve, ele cresce, dando origem ao esporófito jovem. Dá uma olhada, o esporófito cresce dentro do arquegônio, e o arquegônio é parte do gametófito feminino. Tá? Então, o esporófito é aquele filho que não quer sair de casa nem a pau. Manja aquele seu tio que mora com a sua avó até hoje. Ele tem 56 anos, ele mora com a sua avó. Desculpa a brincadeira, tá? Mas esse cara aqui, o esporófito jovem, é o cara que não sai de dentro, não sai da casa dos pais. Ele, inclusive, se aproveita da mãe dele, no caso aqui o gametófito feminino, parasitando, obtendo nutrientes desse gametófito feminino. Aqui ele se desenvolve, ele cresce sobre o gametófito e olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui a estruturinha do esporófito de novo. Então, você olha para isso aqui, você pensa que isso aqui é uma planta só, e não é. Aqui eu tenho dois indivíduos. Um haploide é o gametófito e outro diploide é o esporófito. E toda vez que você observar um gametófito com um esporófito acoplado, tenha a certeza absoluta, esse gametófito é feminino, porque o esporófito só cresce sobre o gametófito feminino, né? Então ele é parasita do gametófito feminino. Você vai ver esporófito crescendo em cima de gametófito masculino? Não, por quê? O gametófito masculino não tem arquegônio, ele tem anterídeo e dele só partem os anterozoides. Tudo bem, meus queridos? Ficou claro? Poxa, espero que vocês tenham curtido bastante a aulinha de hoje, tá? Era isso que a gente tinha para falar sobre briófitas. Logo mais a gente continua com os outros indivíduos, outros grupos dentro do reino vegetal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, ó, muita saudade de vocês. Falou, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do fundo, ó. O fundo é monstrão, o monstro, o monstro!